Palavra de vida eterna de terça-feira, dia 7 de agosto. Palavra de Deus hoje do Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, veio Jesus até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram à ilha todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. A palavra de Deus hoje é um convite para a confiança, mais uma vez, né? Coragem, não tenha medo. Homem fraco na fé, convite para que a gente possa se lançar mais, acreditar mais, né? Em Jesus, focar mais o nosso olhar, a nossa vida em Jesus. Aqui nós temos as águas agitadas, né? O barco, o vento forte, e a imagem de Jesus que vem ao encontro dos seus discípulos, andando sobre as águas. É interessante que esse andar sobre as águas é justamente para dizer que Jesus está acima, né, da turbulência. A nossa vida também, muitas vezes nós vivemos essa onda agitada. Às vezes você mesmo pode ser que nesse momento você esteja vivendo por alguma turbulência, algum vento forte, né? alguma onda agitada que faz com que o seu barco, né, com que a sua vida, ela balance. Então Jesus andando sobre as águas é justamente essa imagem de Jesus que está acima, né, que também caminha sobre as nossas turbulências, sobre a nossa vida, muitas vezes agitada. E ele diz então, né, para Pedro, para os seus discípulos: coragem, não tenha medo, sou eu. Pedro duvida e Jesus então diz: vem. Pedro duvida e fala: se és tu mesmo, que eu consiga também ir até aí, andando sobre as águas. E Jesus então disse: vem. Aqui é interessante que enquanto Pedro estava olhando para Jesus, em direção a Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. Mas quando ele percebe o vento, ele tira o foco de Jesus, ele começa a afundar. Olha que interessante. Quando nós focamos muito o nosso olhar na turbulência, nos problemas, a gente vai se perdendo e vai se afundando. Agora, quando o nosso foco é Jesus, quando nós colocamos toda a nossa confiança, quando nós conseguimos viver a nossa vida a partir dos valores evangélicos, a partir da palavra de Deus, é onde nós conseguimos, né, andar sobre as águas, ou seja, dominar, né, toda a turbulência, tudo aquilo que muitas vezes vai acontecendo na nossa vida. Então, se você passando por alguma turbulência, algum mar agitado, se a sua barca, a sua vida está balançando, confie mais
convite da palavra de Deus hoje é: não tire os olhos de Jesus, não tenhas medo, coragem, sou eu. É isso que Jesus diz para você, né? Então que hoje possa ser o seu grito, como Pedro: Senhor, salva-me. E ele vai dizer: coragem, não tenhas medo, sou eu. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.